Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa última aula dessa disciplina. Então, vai ficar pendente aí realmente só as aulas práticas do conteúdo de centro cirúrgico, tá? Então, vamos dar início aí ao nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre instrumentação. Olha que legal, é uma área assim bastante rica e bem proveitosa para a enfermagem, viu? Quem tiver interesse aí de atuar na área de instrumentação, é uma área assim que tem um campo, apesar da nossa cidade ter um campo um pouco mais fechado, mas os instrumentadores cirúrgicos tem vários aqui bem-sucedidos que ganham inclusive mais do que enfermeiro. Então, quem quiser entrar nessa área aí, se aperfeiçoar, fazer o curso, é uma excelente opção de retorno financeiro. Vamos lá, instrumentação cirúrgica é uma profissão cuja função é ajudar o cirurgião no ato cirúrgico. A sua principal responsabilidade é com os instrumentos cirúrgicos e o ato cirúrgico em si. Então, o instrumentador é como se fosse um cirurgião auxiliar, porque ele que vai estar ali diretamente com o paciente e com o cirurgião, auxiliando em todo o procedimento cirúrgico. Então, o instrumentador deve conhecer todos os instrumentais, deve saber como arruma uma mesa cirúrgica, como se paramentar adequadamente, como se degermar adequadamente, certo? Então, é uma profissão assim que requer muita responsabilidade. Para ser instrumentador cirúrgico, eu preciso ter como base o curso técnico em enfermagem. Antigamente, os instrumentadores cirúrgicos eram pessoas que faziam apenas o curso de instrumentação. Hoje, para ser regulamentada a profissão, o Corém, né, e o COFEM exigem que a pessoa tenha um curso técnico em enfermagem previamente e que faça especialização em instrumentação cirúrgica, tá? Fica a dica também que aí o CETEC dispõe desse curso de especialização para quem tiver interesse de fazer depois do curso técnico. Então, enfim, então existe essa especialização, então a especialidade do curso técnico de enfermagem ou de instrumentação cirúrgica e, como eu falei, existe uma rentabilidade muito boa assim de retorno financeiro. Então, o instrumentador ele vai auxiliar o cirurgião em todo o processo. Então, o cirurgião tem uma responsabilidade maior porque ele lidar diretamente com o procedimento, mas o instrumentador, ele é um coautor do procedimento, visto que ele está ali também junto para auxiliar o cirurgião, conhecendo ali todas as técnicas também. Seu objetivo maior, assim como de toda a equipe cirúrgica, é a qualidade e segurança do procedimento cirúrgico, atendendo ao cliente com maior eficácia e eficiência. No Brasil, é uma profissão de nível técnico. Então, como eu falei, a enfermagem aí abraça a profissão de instrumentação e é uma excelente opção de caminho para quem quiser atuar. O que é instrumental? Instrumental é todo o material utilizado na realização de intervenções cirúrgicas, retirada de pontos, exames, tratamentos e curativos. Então, para ser um instrumentador, como a gente falou um pouquinho da profissão, eu preciso conhecer os instrumentos do meu trabalho. Então, eu preciso conhecer os instrumentais, todas as pinças, as técnicas. Então, eu preciso conhecer esse meu objeto de trabalho. E esses objetos vão ser utilizados em todas essas, como é que diz? Em todos os procedimentos aí que a gente acabou de falar, que tem no slide, né? Então, na cirurgia em si, na retirada de um ponto, algum tipo de exame específico, como a endoscopia, que vai ser feita dentro do centro, lembra? Às vezes eu preciso de algum tipo de instrumental, o próprio endoscópio é um instrumento, considerado um instrumento, tratamentos ou curativos, que eu preciso de pinças também estéreis, né, para fazer o curativo. Então, o instrumentador, ele conhece todas as técnicas, conhece todos os procedimentos e conhece o instrumental, que é o objeto de trabalho dele, que é muito importante conhecer. A fabricação. O melhor material para a fabricação do instrumental é o aço inoxidável, pois apresenta maior durabilidade. Ou seja,
Esses materiais, eles são fabricados com esse tipo de material porque duram 20, 30, 40 anos. Então, por exemplo, na realidade jacobina, né, que eu conheço, que eu já trabalhei aqui. Então, temos materiais lá no hospital que é de 20, 30 anos atrás e que funcionam perfeitamente, não estão enferrujados, só requer manutenção, assim como os objetos da nossa casa. Então, às vezes a gente tem um alicate de unha que tem que amolar. Então, existem as tesouras, por exemplo, cirúrgicas, que precisam constantemente fazer essa manutenção, né? Tem que amolar também. Então, é uma questão de cuidado, mas que esse material permite essa sobrevivência maior ao longo dos anos aí, a não ser que quebre de fato e não tenha mais como consertar. Mas só manutenção você já consegue dar uma durabilidade boa para o material. Divisão dos instrumentais. Os instrumentos podem ser divididos em especiais ou comuns. A gente comentou um pouquinho aí, quando a gente falou lá um pouquinho atrás, dos períodos cirúrgicos, né? Então, dos tempos cirúrgicos, na verdade, que a gente tem aí a diérese, temos a hemostasia. Lembra que a Pro falou nas aulas atrás? Então, os instrumentais vão ser divididos de acordo, vão ser arrumados, na verdade, na mesa, de acordo com cada tempo. Então, o instrumentador, ele vai organizar a mesa cirúrgica de acordo com o tempo cirúrgico. E aí, ali naquele tempo, ele monta tudo que for usar naquele tempo. Então, existem os comuns. O que é instrumentais comuns? Toda cirurgia tem diérese, toda cirurgia tem hemostasia, toda cirurgia tem síntese, certo? Então, para toda cirurgia vão ser utilizados mais ou menos, basicamente, aqueles mesmos materiais. Então, para abrir, eu preciso de bisturi e tesoura, vai estar lá bisturi e tesoura para toda cirurgia. Então, separadinho lá no campo de diérese. Depois vai ter da hemostasia. Então, eu vou separar lá as compressas cirúrgicas, o bisturi quente, ou outro tipo de pinças hemostáticas, vai estar lá no tempo deles. Então, esses tempos são comuns, os instrumentais, para todos os procedimentos. Os instrumentais especiais, foi o que eu falei anteriormente, sobre cada cirurgia ter as suas pinças específicas. Então, dentro desse tempo da exérese, né, que é o terceiro tempo, que é a cirurgia propriamente dita, eu tenho aquele material especial, aquelas pinças especiais para aquela cirurgia. E aí, na organização também do espaço lá da mesa, o instrumentador vai dividir cada material para cada tipo de tempo cirúrgico. Então, existe aí os materiais especiais e os comuns a todo procedimento. Olha só essa foto. Essas fotos definem aí os tipos de bisturi. A gente tem o bisturi frio em cima e o bisturi quente embaixo. Então, o bisturi elétrico, né? Percebam aí que é um equipamento, é uma maquinazinha. Tem uma placazinha de metal, que essa placa vai servir como se fosse fio terra, para que o paciente não tome choque. Então, eu preciso colocar essa placa aí embaixo do paciente no momento que eu estiver utilizando o bisturi. Então, essa placa vai ser colocada onde tem mais carne, então ou no glúteo do paciente, ou na panturrilha dele, ou debaixo da coxa, e sempre em contato com o gel. Que gel é esse? É aquele gel de ultrassom. Então eu melo lá a placazinha com o gel de ultrassom e coloco em contato debaixo da pele do paciente, que vai servir para que ele não tome choque com o equipamento durante o procedimento. Um cuidado importante com esse bisturi elétrico, gente, é que ele pode, a longo tempo, essa placa pode causar queimadura, porque o gel vai derretendo e aí fica muito exposto, né, só a quentura da placa com a pele do paciente. Então, se for um procedimento que dura muito tempo, a enfermagem tem que estar atenta para ver se não está causando queimadura no paciente. Ah, mas o paciente não vai falar que está queimando não vai sentir não, Gente, ele está anestesiado, então ele não vai conseguir sentir. Só vai ver a queimadura depois no pós-operatório e isso é muito perigoso. Isso, inclusive, é negligência, né? Então, não posso. Então, em cima a gente tem aí o bisturi frio, vários tipos de lâmina, e aí as lâminas têm uma variação de tamanhos, de curvatura. Então, dependendo do tipo de cirurgia, o cirurgião prefere uma lâmina ou outra, mas aí ele fala e o instrumentador pega e adapta no cabo do bisturi.
Temos aí, ó, as pinças hemostáticas. Então, uma das mais conhecidas é essa pinça de Kelly. Vocês vão ouvir muito falar se vocês forem trabalhar em centro cirúrgico. Então, tem a pinça de Kelly reta e a pinça de Kelly curva. Então, por que tem nomes de gente, ou alguns nomes assim estrangeiros? Porque são de pessoas que descobriram esse tipo de instrumental. Então, vai aí, acaba carregando o nome da pessoa. Então, percebam que é como se fosse uma tesoura, só que ela trava embaixo e ela prende, faz uma prensa na sua ponta. Então, eu consigo fazer hemostasia dos vasos, por exemplo, prendendo esse vaso, deixando que ele não solte sangue, né? Que não saia sangue. Temos também como instrumentais comuns a questão do uso dos fios. Então, a gente tem os fios absorvíveis e não absorvíveis. O nome já diz. Se o organismo absorve, não precisa tirar, mas tem os não absorvíveis que o organismo não absorve, vai ter que ser retirado esses pontos. Então, nos absorvíveis, temos os biológicos e os sintéticos. O que vai diferenciar um e outro é o tipo de material que ele é feito. Então, os biológicos são feitos geralmente advindos de animais, de vegetais, então é algo mais natural. E os sintéticos são fabricados de fato em laboratório, então eu sintetizo alguns tipos de materiais e faço esse fio sintético. Olha só a foto dos fios, só como ilustração. Existem vários tipos de marca, vários tipos de tamanhos de fio. A gente vai conhecer também um pouquinho. Eu vou levar para vocês no laboratório alguns tipos de fio e a gente vai comentar um pouco melhor sobre eles. Quem define o uso do fio é o cirurgião. Então, isso não é capacidade do instrumentador nem da equipe de enfermagem. A gente tem que conhecer os fios para pegar o fio e manusear quando o cirurgião solicitar. Mas quem vai definir o tipo de fio é o cirurgião, de acordo com as camadas da pele que ele vai abrir e que ele queira fechar, tá? Então, existem fios mais resistentes, menos resistentes, mais baratos, mais caros, sintético, biológico, absorvível ou não. Quem definir isso é o cirurgião. O porta-agulha, que é um instrumental comum também a todos os procedimentos, diz que eu preciso dele para suturar, para fazer a síntese, que é o último tempo cirúrgico. Então, eu coloco aí a agulhazinha do fio na porção aí de cima, né, do porta-agulha. Ele parece a pinça de Kelly também, ele trava embaixo, mas tem também uma prensa em cima, na frente, na sua ponta. Então, eu coloco o fio ali, o fio não, a agulha, né, que vai vir com o fio acoplada nela, nessa pontinha aí, travo para conseguir manusear e fazer a curvatura aí, que a agulha vem em forma de anzol. Então, não é aquela agulha reta que a gente está acostumado dentro de casa de costurar roupa. É uma agulha que é em forma de anzol. Por quê? Porque dá essa pega melhor na hora de suturar as paredes, né? Ou os tecidos que o cirurgião abriu aí na cirurgia. Também para a síntese pode ser utilizados os grampos. Não é uma realidade nossa tão comum, mas existe. Então, se alguém for aí trabalhar em um hospital mais chique lá em São Paulo, quem sabe, né? Então, vocês podem ver aí também esse fechamento, essa síntese através de grampo. Então, é uma maquinazinha, como se fosse um grampeador mesmo, mas é que é grampeado diretamente na pele. Então, também é fabricado aí de aço cirúrgico, esses grampos, e permite aí o grampeamento, o que faz com que seja muito mais rápido a síntese, né? Eu vou grampeando, 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 então o tempo é bem reduzido, é mais rápido. Olha só a curvatura da agulha que eu comentei com vocês. Então, tem vários tamanhos. O cirurgião também vai escolher o tamanho adequado, de acordo com o fio e os tecidos que ele vai fazer a abertura, mas é em forma de anzol mesmo, assim, tem uma curvatura, uma meia-lua, na verdade, né? Que facilita a penetração aí nos tecidos e a síntese da melhor forma. Temos as pinças anatômicas e a pinça dente de rato, que também são instrumentais comuns a toda cirurgia. É inclusive chamado de instrumentos auxiliares, porque eles estão pau para toda a obra. Então, eles podem ser utilizados em qualquer momento da cirurgia, não tem um tempo correto para se utilizar. Mas são pinças comuns mesmo, inclusive para curativo, para retirada de pontos. Então, são pinças que vocês, né, vão ver aí mais comumente também no uso hospitalar.
Afastadores. Afastadores, como o nome já diz, serve para afastar. Eles afastam os tecidos, as bordas. Então, eles permitem um campo de visão maior. Então, eu puxo para um lado, puxo para o outro e consigo ter o campo de visão no meio. Então, o objetivo do afastador é esse. Tem vários tipos de afastadores, dos menorzinhos aos maiores, e para cada procedimento cirúrgico pode necessitar de um afastador diferente. Olha só aí, ó, os tipos de afastadores. Então, a gente tem, de fato, esse objetivo de abrir o tecido para que fique ali exposto onde o cirurgião quer ver. Então, esses aí autoestáticos quer dizer que você abre, deixa lá e você não precisa ficar segurando eles, porque eles conseguem ter uma amplitude, uma segurança maior e o instrumentador não precisa ficar segurando. Então, acaba deixando uma mão em desuso porque está segurando o afastador. Então, por isso que o nome é autoestático. Ele fica sozinho, dando essa abertura aí da cavidade. Existem os dinâmicos. Esses dinâmicos, eles são mais maleáveis o uso, porque o próprio instrumentador ele fica segurando, então dá para controlar a abertura maior ou menor, mais para cima, mais para baixo, mas o instrumentador necessita de ficar segurando e manipulando esse tipo de afastador. Então é dinâmico por isso, porque ele pode ser utilizado de várias formas conforme a manipulação. E aí o mais comum é esse de Fara-Belfi, que é pequeno, né, menorzinho, ele tem ganchos nas pontas, onde permite aí também afastar a borda e segurar na outra extremidade. Dos instrumentos especiais, a gente sabe, como eu já comentei aí algumas vezes, que são específicos para cada cirurgia. Então, serão sempre diferentes para cada tipo de cirurgia e usado no momento nobre da mesma. Que momento nobre é essa, gente? É o terceiro tempo cirúrgico, que é a exérese, né, que a gente já comentou, que é a cirurgia propriamente dita. Temos aí como exemplo várias pinças. Então, a pinça de Abadi, por exemplo, é para a cirurgia do trato digestivo. Então, ela só vai ser utilizada para aquela cirurgia. Jamais eu vou ter uma pinça dessa numa caixa de cesariana, por exemplo. Por quê? Porque ela é especial, ela é exclusiva para a cirurgia do trato digestivo. Temos a pinça de Satinsky, que significa uma pinça que é especial para a cirurgia vascular. Então, ela tem aí uma curvatura diferenciada na sua ponta, que é para pinçar aí os vasos mais internos, né, do organismo. Enfim, além dessas duas, eu dei só duas opções, que são entre milhares, vamos dizer assim, todas realmente, infelizmente, na verdade, têm esses nomes assim, mais complicados, mas só para que se tenha ideia que se existem diferentes pins para diferentes tipos de cirurgia. Para finalizar essa aula, né, para finalizar o conteúdo aí desse ramo do centro cirúrgico, eu gostaria de trazer para vocês que somos importantes, né? Então, você é importante. Dentro do centro cirúrgico, todo mundo é importante. O sucesso de cada procedimento cirúrgico vai depender de você. Somos uma equipe. Então, se a equipe não anda bem, eu não consigo ter um sucesso cirúrgico, porque o paciente pode se contaminar por um simples fato da sala estar suja e o pessoal da higienização não ter higienizado direito. Então, pode ser o melhor cirurgião, mas se o higienizador também não tiver a responsabilidade dele adequada, o paciente sofre como um todo. Então, todo mundo é importante. Também depende de você, de seu cuidado, atenção e destreza. Nunca banalize o simples. O simples pode fazer toda a diferença. Zele sempre pela antisepsia e asepsia cirúrgica e os instrumentais cirúrgicos. Então, cuidado com toda manobra, com toda a rotina, com desgermação, uso de EPIs, porque tudo isso faz a diferença. Todos somos capazes de construir um mundo melhor. E no ambiente cirúrgico somos fundamentais para a intervenção cirúrgica. Convença-se e aprimore-se sempre. A aprendizagem nunca é demais. Então, eu finalizo com essa frase que eu amo, que a aprendizagem nunca é demais, porque realmente a gente pode estar buscando sempre se aperfeiçoar, fazer curso. Então, de acordo com cada interesse pessoal, então eu desejo trabalhar em maternidade, então eu vou procurar fazer cursos voltados para parto, né, para assistência materna. Eu desejo trabalhar em pediatria. Então, cada um de vocês aí, quando se familiarizarem com algum tipo de área, busquem fazer cursos nessa área, porque um excelente profissional é aquele que busca aprender, conhecer
sempre mais. Então, finalizamos aqui o circuito de centro cirúrgico, tá bom? A gente vai fazer só mais uma revisão, depois a gente faz as aulas práticas em laboratórios, que vocês vão aí conseguir assimilar melhor esse conteúdo, vai ser bastante rico. Então, a Pro deixa um beijo aí no coração, vamos pedir a Deus que isso passe logo e que a gente volte logo para nossa sala de aula, que estou morrendo de saudade. Um beijo no coração e até a próxima.